Olá, o nosso programa Brasil que faz para todo o Brasil. Você acredita na recuperação das pessoas? Não saia daí. O programa de hoje tem uma história imperdível. 2 jovens que saíram da clínica de recuperação de dependentes químicos para se tornarem um dos maiores cases de sucesso de inglês profissionalizante no Brasil. Vem comigo, eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz de hoje tem a honra de receber 2 jovens que fundaram a Enjoy, a maior escola profissionalizante de inglês da América Latina, Osvaldo e Denis. Que bom tê-los aqui, amigos. Oh, muito bom para nós, muita alegria, felicidade, prazer imenso estar aqui com você no seu programa, poder falar aí com o povo que nos assiste, com o público em geral que gosta de cases de sucesso, gosta de história de superação. E é essa a história que a gente vai contar um pouco aqui para você, falar um pouco da nossa vida para as pessoas que nos assistem e para você também. Ô Denis, prazer. O rapaz tem já voz de radialista, voz de ator, que negócio é esse, amigo? É isso aí mesmo. Prazer estar aqui com vocês também e a gente poder compartilhar um pouquinho e trazer a esperança para as pessoas, né? A gente vai poder, você já revelou um pouquinho de onde a gente se encontrou, né? Mas nós somos a parceria hoje, a sociedade mais, eu acho que é impossível, que teria tudo para dar errado, e hoje a gente está contando essa história que a gente chama de sucesso, né? Possa inspirar as pessoas aí também. Hoje, quem vê vocês não sabe a trajetória que percorreram. Hoje, sucesso, várias escolas, um case do mercado, impactando milhares de vidas. Mas como foi o início disso tudo? Na verdade, a gente se conheceu numa situação bastante adversa da vida, né? Tanto eu quanto o Denis, que hoje é meu sócio, meu amigo, meu irmão, a gente se conheceu dentro de uma casa de recuperação, porque a gente fez escolhas na vida que nos levaram a uma perdição, né? A gente era dependente químico, de drogas, usuário constante, e a gente estava no fundo do poço. E aí a gente precisou de uma ajuda além, né? Uma ajuda externa. Nós fomos se internar por conta disso. E lá a gente acabou se conhecendo, né? Vocês se internaram juntos? Como foi isso, Osvaldo? Não, na minha história, eu tive 3 internações na vida. Uau! Então, em 94, quando eu ainda era um menino com 21 anos, eu já precisei fazer o meu primeiro tratamento, porque eu já estava no estágio disfuncional. Depois de lá eu saí, voltei a usar, tive recaídas, depois fiz um segundo tratamento em 99, depois tive recaída de novo, e aí em 2000 foi quando realmente eu fui para esse local, onde depois futuramente eu conheceria o Denis, e aí sim lá foi onde eu pude me entregar completamente para uma nova vida, né? Vocês se encontraram na terceira vez do seu tratamento. Exatamente, eu já estava numa terceira tentativa buscando uma mudança de vida. Buscando a liberdade. Exatamente. E eu fui para esse lugar, o curioso é que eu fui para esse lugar numa expectativa de sem tempo de ficar lá. Não tinha uma programação, embora o tratamento tenha uma duração de 6 meses, eu já fui para lá aberto para ficar lá o tempo que fosse preciso e necessário para eu ter a vida transformada. Até porque eu já tinha vivido duas experiências anteriores. 2 fraturas emocionais fortíssimas. Exatamente. E aí eu fiquei lá exatamente 2 anos da minha vida dentro desse lugar, convivendo com pessoas que tinham o mesmo propósito que eu, que tinham os mesmos desafios que eu, e foi nesse momento que eu conheci o Denis, porque depois que eu estava lá 1 ano já trabalhando no espaço, já ajudando o local, o Denis chegou lá também com os mesmos desafios, né? A gente costuma dizer que a vida... O estágio de chegada é semelhante para todos. A vida tá ruim para todo mundo. Na verdade, as histórias mudam um pouquinho, mudam um negocinho, mas... E Denis, como foi esse impacto? Esse impacto de conhecer uma pessoa na casa, a recuperação, essa vivência. Conta para nós. É muito legal dizer, né? Até para a gente contar da Enjoy, eu já trabalho com escola, tem 29 anos, eu nunca fiz uma outra coisa na vida. Então, aos meus 17 anos, eu fui divulgador. Se alguém estudou em escola pública, eu era aquele cara que entrava numa sala de aula, fazendo uma palestra, vendendo curso de informática. Aos 20 anos, eu tive a oportunidade de montar minha primeira escola de informática. Nem sonhava em mexer com inglês. E aí eu vivi uma ilusão do sucesso. Dos 20 aos 22, cheguei a montar 10 escolas de informática. E eu costumo dizer, se a pessoa não está ganhando dinheiro,
e ela não tem um mentor, tá tudo certo. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. Mas se você tá ganhando dinheiro, tem uma oportunidade boa, você precisa de um mentor. Você precisa ser assessorado. Porque sozinho você pode estar mal acompanhado. E aí me tornei um cara arrogante, prepotente, orgulhoso, inconsequente. E aí perdi tudo, né? Porque aquela montanha russa de emoções, à noite comprando o mundo, durante o dia vendendo a alma. Em 2001, cansado. Seu encontro com as drogas, Denis, se deu em que momento? Cara, então por isso que a gente trabalha com adolescente. A gente fala que a formação do caráter está na adolescência. A pessoa pode ter tido uma infância disfuncional ou ter tido uma infância boa. A adolescência é o período mais suscetível, ali, o período mais sensível, mais vulnerável, e que o pai e a mãe têm que estar presente. E muitas vezes não é porque o pai é dislexo ou muitas vezes, sabe, não está prestando atenção no filho, é porque as amizades dele impactam diretamente. Né? Às vezes o filho é a amizade negativa até. E no nosso caso era isso, a gente brincava, né? Falava, sozinha a pessoa está mal acompanhada, o dependente químico tem essa facilidade. E aí, então, eu conheci as drogas na adolescência, mas todo mundo que conhece tem um período de controle. Por isso que é muito ilusório, porque você está controlando, a pessoa está fumando maconha, está bebendo, é controlável. Aí tem as cacetadas da vida. Pô, nesse período foi a primeira cacetada minha, sabe? Não sabia o que estava acontecendo. Daqui a pouco, pô, desandou mesmo, sabe? Zedou quebrou literalmente. Pô, quebrou a vida profissional, pessoal, tudo. Destruiu. E aí, aquele jovem Denis. É isso aí. E aí a pessoa fica patinando, né? Não consegue sair do local. E aí em 2001, é o que a gente estava falando. Você teve a decisão de falar assim, ó, eu não consigo mais sozinho. Eu preciso de ajuda. Essa foi a decisão da minha vida, assim. Eu falei, ó, eu não posso mais, sabe? Sozinho eu não consigo mais. E nessa clínica você encontrou, Oswaldo, e parece-me que teve um momento que você ia desistir e o Oswaldo chegou e falou, volta pra lá. Como foi isso? Aí eu vou deixar o Oswaldo contar, porque Conta ele tem um trecho da história, depois acho que é legal ele falar. É uma parte bem curiosa, porque eu fui crescendo lá no trabalho e comecei a liderar o trabalho lá interno, né? Que era o espaço onde ficavam ali os residentes, os internos. A gente tinha ali em média 25, 30 pessoas que estavam se tratando e ficava lá pelo período de 6 meses. E eu tinha uma equipe que trabalhava comigo, que era composto por 3 pessoas. Um era um pouco mais experiente, até de idade, né? Mais maturidade, e dois jovens, mais jovens que eu, inclusive. E aí sempre estava lá na clínica ou eu ou esse outro amigo que era o João, o nome dele. E aos finais de semana eu já estava saindo para ir para casa. Porque você tinha folga. Isso, por um longo tempo eu não saía. Eu fiquei lá mesmo, imerso, mesmo trabalhando lá já, eu não saía. Até para poder me aprofundar mesmo no meu relacionamento com Deus, para eu poder me cuidar e estar fortalecido para poder sair para a sociedade de novo. E aí então eu já tinha folga nesse período, né? E aí eu lembro que era um sábado de manhã e eu já estava para sair de folga, eu liguei para o João que tinha saído de folga e estava para retornar. E falei para ele onde que ele estava, que eu estava aguardando ele chegar para não deixar só os outros 2 meninos. Ele falou, não, daqui uns 10 minutos eu tô aí, tô chegando. Eu falei, ó, então eu já tô indo, você tá chegando, eu saí, você chega. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, você conduz aí, qualquer coisa você me chama e tal, e foi. Quando eu cheguei em casa, nem consegui entrar em casa, estava na porta de casa, tocou o telefone, o pessoal lá da casa de recuperação me chamando. Falaram que tinha saído um tumulto lá, uma confusão, e que 3 jovens tinham ido embora. Abandonado a casa. Lá, na verdade, não é um lugar fechado onde a gente ficou. Diferente do que tem hoje, tratamento de clínica, internação compulsória, a força, lá não. Lá era um local onde as pessoas iam porque queriam e ficavam porque queriam. Então, nós da equipe tínhamos uma grande responsabilidade por fazê-lo querer, inclusive. Então, estimular a permanência, incentivar, fazer com que eles encontrem sentido na vida ali. Porque a gente sabe que mesmo ficando os 6 meses, já não é simples ficar limpo depois. A gente tem dados tristes nesse sentido, né? A gente tem dados de cada 100 pessoas que chegam no estágio que nós chegamos, apenas 2 conseguem se recuperar. As outras só ficam na tentativa, não conseguem. Então a gente trabalha muito forte para as pessoas ficarem lá. Quando você volta para a clínica nesse dia... Aí eu peguei, porque o que eu fiz imediatamente? A hora que eu vi, perguntei do João primeiro. Cadê o João? O João não chegou. Falei, caramba, vou voltar então. Não vou deixar os caras, o negócio tá pegando fogo lá, vou acudir, né?
Quando eu volto, deu um tempo certinho, a clínica ficava a 5 quilômetros da rodovia. Então era 5 quilômetros de estrada de terra que tinha que andar a pé, não tinha condição. Então eles vinham, os 3 vinham caminhando na estrada de terra. A hora que eu cheguei na rodovia, que eu virei na estrada de terra, eu já avistei os 3. Aí eu peguei, parei o carro, já conversei com eles, o que está acontecendo, eles já contaram a história toda, porque não sei o quê, porque brigaram, porque bateram, porque não sei o quê. E eu falei, gente, vamos esquecer tudo isso, entrem no carro e voltem comigo. Vamos voltar para lá, vamos concluir o tratamento, é mais importante a vida de vocês do que tudo isso e blá, blá, blá. Eles resolveram voltar? 2 falaram, não quero, tô bem, vou embora, tô indo embora. E um falou, não, eu volto com você, vamos embora, eu vou voltar. Quem era esse? E esse um era meu irmão deles aqui, era ele. Ele que estava nessa confusão. Luta contínua para se livrar da dependência. Você chegou a ter uma profissão nesse meio tempo? Sim, eu me formei como técnico na época de colegial técnico que tinha, que eu fiz, eu estudei no Maete, até porque meus pais eram bem rigorosos com a questão do estudo, mas eu já estava usando drogas nessa época. Então eu já fui concluindo, já se arrastando. Daí não quis fazer faculdade, porque queria trabalhar e tal, e foi o que eu me formei. Minha formação foi técnico eletrônico. Eu trabalhei com isso por algum tempo, mas em um determinado momento eu fui para a área comercial. Meu pai sempre foi vendedor de trecho, da raça, então estava Eu sou técnico eletrônico também. Então nós somos técnicos eletrônicos aí, ó. A gente toma choque, né? O pessoal brincava com a gente, vai tomar choque, né? E eu fui fazer, inclusive, esse curso que o meu pai falava que era o curso do futuro, né? Técnica eletrônica é o curso do futuro. Depois eu fui para a área comercial e ganhei know-how também comercial, né? Trabalhei bastante vendendo. Nesses altos e baixos, vendendo. Porque o Denis, não é Denis? O Denis já era um vendedor nato, um apresentador de cursos, já entrava aquele que chegava, que vendia até fotografia nas escolas. Era mais ou menos assim, Denis? É isso aí. A minha formação veio de escola, né? De fazer palestra, e aí foi até isso. Como eu já tinha essa experiência, já tinha tido essa vivência, lá dentro da clínica, eu virei pro Oswaldo e falei assim, ó, quando você sair daqui, você vai trabalhar comigo. Eu já enxerguei que ele tinha um perfil comportamental diferente. Embora ele fosse comercial, já estava fazendo palestra, falei, ó, quando você sair daqui, você vai trabalhar comigo. Já me recrutando. Já era isso aí. Tava internado para se tratar e já falou, você vai trabalhar comigo. O cara sempre foi um águia. Sempre águia. Ele é o que tem a visão além do alcance. Aí a gente brinca que lá dentro, eu falei isso pra ele riu. Não que ele riu de mim, ele riu da situação. Eu e ele, a gente era tão pobre que nem vida a gente tinha. E o cara tá vendendo um sonho pra gente sair e trabalhar. E não é que aconteceu. Nós E quando vocês saíram, Denis... Aí eu saí primeiro, né? Eu saí em 2001, o Oswaldo continuou na clínica. Aí tem um negócio muito legal, o que a gente chama de deucidência, né? Eu vivia o dia inteiro, sabe, em igreja, assim, ó, sabe, o dia inteiro sabe, buscando, sabe, fugindo para Deus, independente de religião. Porque a gente fala... Ele chegou a ser expulso da igreja pelo padre. De tanto que ele então, ia na igreja. Essa é uma história inusitada. Menino, vai trabalhar, deixa a igreja um pouco aí. Essa é uma história, pode ser que vai ser no outro dia, mas eu fui expulso de uma igreja de tanto que orava. Menino, sai daqui, você parece um muçulmano ajoelhado o dia inteiro aqui. Ó. Olha que louco. E aí, como eu vivi em oração, eu pedi um sinal que eu queria, ou eu voltava a trabalhar, ou eu estava determinado a viver uma vida até cristã, estava até fazendo vocacionado para virar padre. Porque eu queria viver, sabe, com medo de voltar a viver, de recair, terrível. daquela condição. Pô, você vê, é uma escravidão, você não consegue, sabe, você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, sabe, totalmente, isso é uma situação desesperadora, sabe, é a escravidão dos vícios mesmo. E aí, eu decidi ir procurar emprego, foi no começo de 2002. E eu fui em São Caetano do Sul, a nossa franqueadora hoje, onde o Oswaldo é em São Caetano, eu fui bater de escola em escola. Porque como eu já tinha sido dono, eu queria falar com um dono de escola. E eu lembro que eu fui numa escola, pode ser que essa pessoa esteja nos ouvindo, Donizete, ele era de uma escola chamada Eurodato, acho que nem existe mais, e ele falou assim, olha, você não vai conseguir falar com o dono, tem 36 escolas, já está começando a franquia, mas se você quiser começar trabalhando, você pode começar amanhã. Eu, já tendo o Oswaldo como uma referência para mim em recuperação, a pessoa que queria meu bem, eu fui para a clínica naquele dia falar com ele. Olha como que tudo conectado. Oswaldo, eu tenho uma oportunidade de voltar a fazer palestra hoje, só que eu posso ter contato com aquela vida anterior. E eu tenho uma oportunidade que eu nunca fui registrado, de trabalhar numa escola hoje, coordenar uma equipe, sem pensar duas vezes, vai para aquela, você nunca foi registrado, vai para aquela. E eu segui.
Eu fui lá, aí fiquei um mês lá, sabe, tomando conta de 16 meninas de operadoras de telemarketing, e aí foi um negócio que é muito legal. Eu cheguei pro cara e falei assim, olha, eu sei fazer um negócio aqui, com muita humildade, eu sou bom, eu sei colocar aluno, mas, cara, eu preciso de Deus. Eu preciso ir pra missa 2 vezes por dia, cara. E aí ele virou e falou, se você colocar aluno, você pode orar o dia inteiro. Você pode ficar na igreja o dia inteiro. Você pode ficar o dia inteiro na igreja aqui, cara. E não é que aconteceu. E a escola lotou de alunos. Encheu. Até campanha, né? Não, Na missa, até campanha nas missas, em qualquer lugar que tinha. Arrumamos um jeito, fuçado, né? No negócio que sabia colocar aluno. E aí, olha que coisa, assim, independente de religião, né? Eu orava o dia inteiro, buscava Deus o dia todo. Num determinado momento, eu estou com as meninas de manhã, fazendo uma motivação, fazendo uma oração, dando uma palestra motivacional. E eu falei, gente, a oportunidade pode acontecer para vocês. Pode ser um empresário, uma pessoa chegar com uma oportunidade e sem falar aquilo que ia acontecer comigo. Passou uma pessoa, parou assim uma Cherokee assim na frente, não era um carro tão mais raro, né? Estamos falando isso aí, não era 20 comum. anos atrás, não era comum. Aí essa pessoa voltou, falou, você trabalha na Eurodato? Eu falei, trabalho, sou relações públicas. Ele falou, eu sou franqueador de uma rede de escola de idioma, de curso para adulto, e sempre eu tive antenado, sabendo o que tinha. Eu falei, é University e tal? Ele falou, é. Ele falou, eu não sei se você vai acreditar, mas eu sou cristão. Pô, já tenho uma grande transformação na minha vida, fui alcoólatra, no 3º casamento meu teve um milagre na minha vida e eu não sei se você vai acreditar nisso, mas eu estou há 21 dias em jejum com a minha esposa pedindo uma pessoa assim, assim, assado para Deus. Quando eu passei aqui, Deus me falou que era você. Eu já estava chorando, porque ficava o dia inteiro em oração. Meu Deus do céu, isso é um milagre. Aí ele fez uma proposta, falou, olha, eu quero te fazer uma proposta de trabalho. Ele falou, se eu falar para você de uma palhoça ou de uma mansão, eu lembro muito bem, você vai acreditar muito mais numa mansão. Eu não chamo de mansão, eu chamo de lar. E era no Jardim São Caetano, em São Caetano, um bairro nobre, um bolsão residencial. Ele falou, vamos lá que minha esposa está esperando para a gente fazer uma oração. Fizemos uma oração. E aí ele fez uma proposta para ir trabalhar na rede dele, que era de inglês, eu nunca tinha trabalhado com inglês. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu não posso deixar o cara na mão que me deu emprego. Eu fui buscar o Oswaldo na clínica, eu falei, Oswaldo, tem um emprego para você. Coloquei ele no lugar onde eu estava. E aí, assim, então ele não veio já trabalhar comigo direto. Primeiro ele foi trabalhar, só que daí ele ficou Vocês um mês lá. saíram, você arrumou a colocação, saiu, arrumou outra colocação. Aí eu fui para essa escola e trouxe o Oswaldo para trabalhar. Só que daí nós ficamos um pouco tempo, porque daí depois ele saiu de lá, aí arrumei para ele nessa escola que eu já estava, só que ele ficava me ligando o dia inteiro. Falou, Denis, eu tô aqui. Não tinha experiência, não né? Tinha No ramo. Quem tinha era ele. Então, aí eu falei, larga então aí, vem comigo aqui, vamos começar. Aí começou uma sociedade. Eu quero que vocês contem a importância, Oswaldo, da venda. Um propósito número 1 que eu tenho hoje é propagar para todo o Brasil a importância de saber vender. E vocês, como ninguém, mostraram e mostram isso para o Brasil. Como vender, Oswaldo? Na verdade, a gente fala que qualquer empresa só vai crescer e sobreviver se ela vender. A gente tem lá, por exemplo, no nosso segmento hoje, que é educacional, a gente tem a área comercial, a área administrativa, a área pedagógica. Matricular, reter e receber. Então, a gente só retém o que a gente matricula e a gente só recebe daquilo que a gente retém. Então, a primeira parte é matrícula. Se não fizer matrícula, não existe escola, não existe o aluno, né? No nosso caso, que é a escola, mas qualquer área, qualquer empresa, se não vender, não trazer cliente para o negócio, como é que ele vai sobreviver? E vocês já trabalhavam a escalada com as palestras, com os anúncios em escola por escola. Isso. Já faziam escalada de venda em colégios por colégios. A gente montou uma equipe comercial para nos ajudar, né, a fazer esse trabalho que nós fizemos aí de 1.500 alunos. Então, essa equipe a gente conseguia fazer 2, 3 escolas no mesmo momento, porque tinha uma equipe aqui, uma equipe ali, outra equipe lá. Escalavam uma venda. Escalamos a venda, antes exatamente. mesmo da internet. Antes mesmo da internet e antes mesmo de ser donos da escola, porque até então a gente estava prestando um serviço ainda para uma escola dessa rede aí do Jober, que futuramente se tornou nosso amigo também, né? Até hoje. Inclusive mora no mesmo condomínio que eu. Rodamos e hoje a gente mora no mesmo condomínio. São vizinhos. Isso. E o começo, Denis? No começo tudo é mais fácil, não é? Fala mais. E o que é mais difícil, isso a gente até fala para um franqueado, para uma pessoa que... O que é mais difícil é a pessoa perder ou eliminar os hábitos que ela tem. Hoje a gente até fala com o franqueado. A nossa análise é técnica, emocional e financeira.
Então, a análise técnica, para nós, é a que menos importa. Um franqueado que fala inglês, não precisa falar inglês, não precisa ser um cara que já é empreendedor ou que, sabe, domina a tecnologia. O que a gente precisa? Uma pessoa que tem o comportamento necessário para aceitar o que a franquia faz que dá certo. O propósito, é isso? É o propósito, é isso aí. A Enjoy é a franquia com propósito mesmo já. A gente fala que é um negócio, tem um franqueado nosso que diz que a Enjoy é uma desculpa lucrativa para transformar vidas. Então, pô, é o melhor dos mundos, você poder ajudar pessoas e ainda ganhar dinheiro, né? Sensacional, então, sensacional o propósito. Oswaldo, e qual momento que você sentiu que foi a virada de chave? Opa, agora a gente decolou. Como foi isso? Então, em 2006, antes ainda de ter fundado a Enjoy, eu e o Denis já éramos sócios de uma escola que acabou vindo por ocasião do trabalho que a gente fez, o dono deu sociedade de uma parte, enfim, nós fomos conquistando através dos nossos trabalhos, dos nossos resultados, porque dinheiro mesmo para colocar e investir a gente nunca teve, né? O Denis mesmo falou, a gente era tão pobre que nem vida a gente tinha e nem nossa família tinha condição de investir. Então a gente foi, literalmente, vendia o almoço para comprar a janta. né? Hoje a gente sorri, porque história ruim é boa de Quando contar. a gente ri. Não é verdade? Só quando a gente pode rir dela, é isso aí. História ruim é muito boa de contá-la, mas era tão pobre que nem a vida era de vocês. Eu me lembro que dia de pagamento, eu saía de casa e falava para minha esposa, já era casado, eu saía e falava para minha esposa, hoje é dia de pagar o pessoal que trabalha lá com a gente, eu preciso ir atrás de dinheiro, eu preciso arrumar dinheiro. E ela falava, como que é isso aí, arrumar dinheiro? Aonde você vai arrumar esse dinheiro aí? Na verdade, a gente ia tentar um crédito, trocar um cheque, ver se fazia uma venda de manhã para pagar o salário à tarde. E era isso que a gente ia buscar, né? Então, esse início realmente foi a base de muito trabalho. Em 2006, eu já estava eu e o Denis numa única escola, mas ainda não era Enjoy. A gente ainda tinha um modelo que era o modelo de nas escolas públicas fazer a divulgação, fazer o trabalho, visitando as diretoras, enfim, esse trabalho. E aí a gente chegou num dilema que era assim, resultados versus status. A gente tinha um grande status, principalmente no meio que a gente convivia, porque a gente já estava em recuperação do uso das drogas há uns 4, 5 anos, então já era uma referência, ó, os caras conseguiram parar, tão bem, estão tocando a vida. E além disso, eles são empresários, eles são donos de escola. Só que não estava entrando dinheiro. A gente trabalhava e ficava só pagando conta. Só patinando. Isso começou a incomodar. Eu falei, Denis, eu não estou confortável, eu não vivo de status, eu quero ter o resultado. Só que nós estamos errando em alguma coisa. E ele também se incomodou com isso. Ele falou, então nós precisamos fazer o quê? Precisamos de informação. Precisamos descobrir onde está o erro. E eu fui fazer o curso do Sebrae Empretec nessa época, em 2006. Sensacional. Quando eu voltei, 9 dias de treinamento. Empretec. Quando eu voltei do Empretec, falei, Denis, já sei, estamos fazendo tudo errado, por isso que não está dando certo. Então fala mais. E aí começamos a pensar no que a gente poderia construir, mudamos de prédio, aí nós resolvemos investir o que a gente não tinha, mas correr risco. Que foi uma das coisas que o Empretec nos ensinou. Você precisa correr risco calculado para poder vencer nos negócios. E aí a gente alugou um prédio maior, aumentamos a equipe, aí começamos a formatar o que seria a Enjoy. Qual a diferença do modelo do inglês que vocês têm para os demais? Porque escolas de inglês nós temos dezenas, centenas. Qual é a diferença do negócio de vocês? Obrigado. Uma excelente pergunta mesmo já, porque nós não somos uma escola de inglês. A gente fala bem de qualquer escola, mas nós somos a única escola de inglês profissionalizante da América Latina. Como isso? Então, o que é? Nós temos um programa comportamental bilíngue. Então, nós acreditamos de coração, Elvis, que a Enjoy é a única opção hoje de um jovem da classe C, D até E, sabe, ter mais condições do que um aluno da classe A, da classe B+. Porque inglês a pessoa pode fazer em qualquer lugar, tem muitas escolas boas, a gente fala bem de qualquer uma. A pessoa pode fazer tecnologia, pode se especializar numa profissão, mas a única que tem tudo isso num curso só e ainda dá um programa comportamental, trabalha em inteligência emocional do jovem, ensinar o jovem a falar em público, como se portar numa entrevista, tanto para ele ter o comportamento, para ele ser dono do próprio negócio, quanto para ele ir trabalhar, ser um colaborador de uma multinacional, de uma empresa. Eu não conhecia nenhum modelo de negócio nesse sentido. O jovem entra na Enjoy,
tem estudo de habilidades emocionais, ou seja, inteligência emocional, preparação em tecnologia e inglês, para se tornar um operário de TI bilíngue e já postado com inteligência emocional para a vida, não só para o mercado de trabalho, com as habilidades necessárias para prosseguir com sucesso na vida. É isso mesmo? Exatamente isso. Então, em 2 anos, o nosso modelo é um modelo americano de ensino. O primeiro ano é um ano genérico. Então, o jovem vai fazer inglês numa metodologia fantástica chamada aprendizagem acelerada, aprende através de jogos, música, teatro. A gente já trabalha, que foi uma das sacadas que fez a gente crescer na pandemia. Inauguramos 15 novas unidades no ano de pandemia. Vendemos 67 novas franquias, porque o nosso método é um modelo híbrido. O aluno pode estudar tanto presencial quanto online. Quantas unidades a Enjoy tem hoje? São 160 unidades em 27 estados brasileiros. Oswaldo, você se preparou, você foi atrás de conhecer o negócio, conhecer o modelo de empreendedorismo e com essa expertise e com o sucesso que a Enjoy está conseguindo no mercado, qual é a dica que você deixa para o empreendedor brasileiro, o pequeno empreendedor? O que eu posso dizer para você que quer empreender, que está começando o seu negócio. Precisa ter, primeiro, resiliência. Vão ter muitas dificuldades no Brasil para abrir uma empresa, é burocracia, é imposto, é contratação de funcionário, lei de trabalhista, tem uma série de questões que você vai vencer, mas você precisa ser resiliente. Quando alguma coisa der errado, você não pode parar e desistir nesse momento. Precisa ter disciplina. Disciplina para se organizar, disciplina para honrar com compromisso, para chegar na hora, para honrar aquilo que você coloca de palavra, que você combina com as pessoas. E precisa, acima de tudo, acreditar em você mesmo e trabalhar a sua inteligência emocional. Porque nós somos aquilo que nós falamos e aquilo que nós acreditamos. Então você precisa acreditar em você. Com certeza você vai chegar muito além do que nós chegamos. Porque a gente costuma dizer, se 2 malucos que nem vida tinham, conseguiram hoje, com toda humildade, conquistar algumas coisas da vida, você também pode, tenho certeza disso. Oswaldo, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz são todas aquelas pessoas que, assim como nós, acreditam no seu potencial, trabalham duro, agradecem a Deus e a quem for que contribuiu para isso, consegue dormir com a sua cabeça tranquila no travesseiro à noite do lado da sua família. Eu glorifico a Deus por essa entrevista fantástica. Eu quero te agradecer, Oswaldo, pela oportunidade de entrevistá-lo. Agradecer, Denis. Obrigado. Muito obrigado por essa aula de vida. Imagina, que é isso. Foi uma honra. Prazer estar com você. Prazer. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos pra cima, galera! Eu quero agradecer a magnífica audiência. Agora, a nossa live no Instagram, Elvis César Oficial. Você quer aprender muito mais da vida do empreendedorismo com os mestres do país? Se inscreva no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. E até o nosso próximo programa. Grande abraço, valeu!